Olá, seja bem-vindo aos Lobos Podcast. Eu sou o Lucas Lobo, host do podcast, e hoje vamos decifrar os códigos dos conquistadores e entender o que os maiores líderes da história podem nos ensinar sobre performance, disciplina e conquista, e traduzir isso para o mundo dos negócios, finanças e a vida moderna. E hoje temos um convidado muito especial. Apresento para vocês o meu amigo João Batista. João, seja bem-vindo, fica à vontade aí. Olá, boa noite. Obrigado, Lucas. Primeiramente, sou grato, né, mano, pelo convite, né, pelo chamado. Sou estudante de História, né, pela Unirio. Acabei fazendo uma faculdade federal aí, mano. E, assim, até agora eu tô gostando. É mais difícil, é mais desafiador, mas eu tô gostando. Né, faço conteúdo de História pelo Instagram. Pra quem não sabe, é João Baptista 2, é só pesquisar lá. É histórias e curiosidades, né? Então, não, assim, não vai ter sempre só um aspecto, né? Uma coisa. Assim, me deu em mente, tá? Ou aconteceu, e aí, entende? Busco a história, entendeu? Daquilo, porque a história, por exemplo, mano, ela nem só, vamos supor, tem um país ruim, entendeu? Não é só agora. Tem toda uma história, entendeu? Então, tipo assim, eu costumo dizer que tudo, né, tem uma história, entendeu? E aí eu busco e transmito isso, né? Um post educacional e com fundos acadêmicos, né? Mas queria agradecer aí pela oportunidade, pelo chamado. E é isso. Nada. E a sua paixão por estudar história? O que te levou? Poxa, vou fazer faculdade de história. Cara, eu posso falar uma coisa? Eu sempre fui apaixonado em história, desde criança. Né? E assim, criança eu tinha 3 sonhos. Eu vou te falar. O primeiro era ser astronauta. Só que, tipo assim, no Brasil a gente sabe que, pô, é quase impossível, né? E porque, infelizmente, o Brasil, ele é muito fraco em ciência, ele não investe em ciência, entendeu? Então, assim, investe, mas muito pouco, entendeu? Segundo, que eu queria ser um youtuber, mano. Não vou mentir pra você, eram os meus sonhos, né? E professor de história, historiador que era um, né? E aí, cara, como os dois não deram sorte, eu sempre tive essa paixão por história, né? Então, eu, assim, tô ingressando, né, cara? Eu gosto muito, cara, assim, você pesquisar uma coisa, você saber todo o contexto histórico que levou aquilo, né? Tantos historiadores, tantos personagens históricos, guerreiros, papas, presidentes, né? No caso, imperadores, né? Então, tipo assim, cara, eu gosto de entender, entende? Como que a gente chegou até aqui, como que o mundo foi evoluindo ou decaindo também, entende? Então, assim, eu tenho uma paixão por história como eu sempre tive, desde criança, entendeu? É interessante porque às vezes as pessoas nem dão muita importância para a história, só que é interessante porque a gente precisa aprender a história para entender o passado, como que ele pode influenciar hoje ainda o presente. Exatamente, cara, Você está entendeu? em Tipo qual assim, período hoje? às vezes, vamos supor, acontece. Eu tô no segundo período. E, João, Comecei ano você passado, acredita que aí estamos já hoje? fechei o primeiro, agora tô no segundo. João, você acredita que hoje estamos vivendo uma geração mais fraca, fisicamente, mentalmente e espiritualmente? E por quê? Com certeza, cara, assim, né, vamos falar primeiro de mentalmente, né? Mentalmente, porque, vamos supor, quantas pessoas que você conhece hoje, principalmente da nossa idade, que lê um livro, né? É raro achar, é difícil achar, né? E fisicamente, cara, eu acredito porque, assim, claro que a televisão e a internet, o celular, o próprio notebook, ele influencia muito a gente ficar em casa, mas as pessoas hoje não praticam esporte como antes, entende? Né? E agora eu vou voltar um Sim, cadinho lá pro início da humanidade, que o esporte, né, era a caça, né? Para você comer,
você tinha que ir caçar, né? E tipo assim, não é caçar com rifle, né? Era caçar com. Nem espada tinha antigamente, né? Você caçava com uma lança feita de uma pedra afiada ou a madeira. Então, tipo assim, pra você ter a força, velho, de penetrar um animal, que antigamente ainda eram outros animais, né? Como o mamute, o dente de sabre, esses bichos assim que eram mais resistentes, né? Pra você perfurar esses bichos com, por exemplo, com a pedra afiada, imagina a força que você tinha que usar. Então, tipo assim, não é uma caça só que, uma sniper. Vou pegar uma sniper, mirei e pronto no bicho, entendeu? Hoje, por exemplo, se você tá com fome, você faz o quê? Você vai no mercado, você pede um lanche, você pega o celular, você mesmo aciona o aplicativo, o lanche chega. Então, tipo assim, cara, acabou que com o tempo foi deixando a gente sedentário, entendeu? E agora, espiritualmente, cara, eu acredito porque, tipo assim, como que eu posso falar? Claro que cada um segue a sua religião, né? Mas hoje tem muita gente que, assim, que não acredita em nada, entende? Vamos supor, existe diversas religiões no mundo hoje em dia. Só que a quantidade de gente que não acredita em nada, nem na ciência, entendeu? Tipo assim, tem quem não acredita em um ser superior, mas acredita na ciência. Só que tem gente que não acredita nem na ciência, entendeu? Não acredita em nada, nem busca saber, entende? Então eu acho que isso mexe muito com o nosso espírito, entendeu? Porque a gente não busca saber, não tem fé. E eu acho que a nossa geração, infelizmente, apesar de, assim, eu chamar de uma geração mais inteligente, né? É uma geração que decaiu muitas coisas. E uma delas é espiritualmente, fisicamente e mentalmente, como foi a sua pergunta. É que você para pensar, a nossa geração, a dos mais novos, meu irmão, era para ser a geração mais forte que tem, porque tem todo acesso à tecnologia. Pensa naquela época lá atrás, se os imperadores tivessem a tecnologia que tem hoje. E infelizmente acaba que a nossa geração realmente é mais fraca. Como você falou, por exemplo, da caça. Hoje a gente muito fácil pede no celular ali e rapidinho chega. Fora que, vamos supor, você que entende história vai saber melhor do que eu, mas a pessoa, vamos botar na época dos Homens da Caverna, igual você falou, tinha que forjar, né, a lança ali com pedra, e o cara ia ter que caçar. Às vezes ele ia ter que andar quilômetros até achar um animal, um cervo, alguma coisa para ele matar. Só que nisso ele já gastou bastante caloria nesse percurso, gastou caloria para matar o bicho e ainda um animal, né? E ele não ia comer tudo naquele momento, ele ia ter que guardar, lógico que a carne ia estragar um pouco. Hoje você pede um fast food que tem muito mais carboidrato, caloria do que um animal, sendo que você está no seu sofá, na sua cama, você só teve o trabalho de ir até o portão, pegar, ou seja, não gastou caloria nenhuma. E isso vai só enfraquecendo o nosso corpo. E um pouco de espiritualidade também, você vê que, de primeiro, né, na época dos nossos avós, o pessoal tinha também uma tradição, um apelo também pela religião, de acordar às vezes cedo, ir para a missa, ou ir para o culto. Com o tempo, isso foi se perdendo um pouco, essa cultura. Hoje, por exemplo, se Aquiles, vamos pegar Aquiles ali, um grande guerreiro, se ele nascesse hoje, o que você acha que ele diria sobre a nossa sociedade, a disciplina nossa aí? Cara, vou te falar, primeiro, eu acho que ele ficaria assim, como que eu posso falar? Espantoso, né? Assim, a mente dele, eu fico imaginando um cara como ele ter tudo que a gente tem, né? É assim, a questão da tecnologia militar, principalmente, né? Que a gente tá falando de Aquiles, né? Mas ele também ficaria decepcionado, mano, e irritado, porque, tipo assim, como que era a diversão antigamente, o lazer antigamente, né? Era guerra, né? Os meninos eles já cresciam brigando entre si, né? Era um teste, era um treinamento. O homem, né? Desde a infância dele, ele já crescia com a cabeça para defender
né, as suas terras, sua mulher, né, seus filhos e matar, né, e conquistar, né. Então, por exemplo, se ele visse, por exemplo, uma pessoa da nossa idade, né, jogando videogame ou andando na rua com o celular, né, naquela época do Pokémon Go, né, assim, eu acho que ele ia surtar, cara. Mas eu tenho certeza que ele ia ficar, assim, maravilhado com a oportunidade que nós temos hoje, né? Assim, às vezes eu fico imaginando, imagina um cara como Aquiles, ele ter o recurso militar que os Estados Unidos têm, que a Rússia tem, né? Ele ia dominar o mundo, cara. Assim, porque na época dele, que era espada, escudo, flecha, né? Era mais lâmina, o cara já fazia o terror, né? Imagina com a tecnologia militar que nós temos hoje. Isso que a gente nem sabe de tudo ainda que existe, né? Aí você pega Aquiles, pelo que eu vejo da história dele, ele era treinado desde os 7 anos de idade. Você pega hoje a geração, igual que eu te falei, né? Dos mais novos, 7 anos a pessoa tá lá, é, enfiada dentro de um quarto, no computador, jogando. Às vezes nem pega a luz do sol, ficou aquele quarto todo fechado. E sobre a obsessão, aqui você vê que ele era um cara muito obcecado por excelência. O que que você pode ensinar para as pessoas com base em Aquiles, como que elas podem performar hoje? Cara, então, Aquiles, né, ele era um guerreiro, né, assim, que ele não parava, né? Mesmo porque antigamente também, né, se você parasse de querer conquistar, você não fazia nada, né? Antigamente só tinha isso no mundo, né? Era conquistar, era pegar terras, monopólio, né, riquezas, né? Tipo assim, cara, ele é um cara que não desistia, né? Ele perdia uma guerra, o cara tava vivo, ele recuava, obviamente, ou montava o cerco, né? Cercando o Império para atacar outros dias, cara. Então, tipo assim, não é só a ganância, né? É a força de vontade dele de mudar, né? E o que eu vou falar agora serve também para mim também, né? Vamos supor, quantas vezes na vida que a gente faz uma coisa que deu errado, né? Um plano, né? Um planejamento nosso que deu errado e a gente na hora de desanima. A gente fala, pô, cara, então não é isso, né? Tem gente que usa até a fé, né? Ah, foi Deus que deu um sinal, né? Mas assim, a gente tem que saber, cara, que as coisas não são fáceis, né? A gente tá falando do tempo de Aquiles, que era pra você guerrear com outro exército, conquistar uma cidade, né? Assim, um império, uma fortaleza, um castelo, né? Que tinha aquelas muralhas enormes, chuva de flecha, né? Assim, óleo fervendo, né? Que eles jogavam por cima da muralha. Então, cara, assim, eu fico imaginando se ele visse a gente hoje e falasse assim, cara, você vai desistir porque tal coisa deu errado, sendo que você não teve que suar, sangrar, entende? E fora a questão de honra também. Eu lembro que eu assisti recentemente até o filme, eu já tinha assistido mais novo e assisti há pouco tempo Troia. E eu lembro de dois momentos no filme, que era um quando, logo no início, quando ele ia enfrentar um cara lá, que ele era gigante, e aí um menino chega para ele e fala: Você não tem medo que você pode morrer? E aí ele fala: É por isso que o seu nome não será lembrado. Você vê que a obsessão, né, pela pessoa às vezes querer alcançar excelência, performance. Hoje a gente acaba vivendo uma vida um pouco média, ninguém quer alcançar a excelência, fazer aquilo para realmente ser lembrado. A gente acaba tendo um pouco mais de receio, de não quer se sacrificar, às vezes fazer, não, só a média ali, vou fazer só o básico ali que eu tenho que fazer e acabou. E um outro momento que eu lembro no filme era quando ele estava lutando contra o príncipe Heitor, até que ele mata o Heitor naquele momento, acabando dando um spoiler para quem não assistiu, mas o Heitor acaba tropeçando numa pedra e ele cai. E se fosse hoje em dia, hoje que a gente vê uma sociedade que o pessoal só quer levar vantagem e aproveitar para matar o cara, ele não. Ele fala, anda, levanta, não vou deixar uma pedra tirar a minha glória. Você vê a questão deles buscarem a glória, mas mantendo a honra.
Hoje você acha que a geração atual está disposta a pagar o preço por um treino ou o excesso do conforto não está tornando menos preparados para grandes conquistas? Cara, eu vou te falar, eu acho que o excesso de conforto, né, atrapalha mais do que a dor do treino, né? E quando eu falar dor do treino, não me refiro só à academia ou CrossFit, entende? Porque, cara, vamos supor, você chega em casa, né, pra quem trabalha ou pra quem estuda, chega em casa, você deita, liga a Netflix, você passa o dia lá, ou você vai estudar, você pega o notebook, né, como a gente tá fazendo agora aqui, mas você pega o notebook, estuda, assiste uns vídeos, né? Hoje, inclusive, tem até as inteligências artificial, né? Então, tipo assim, cara, você tá com uma dúvida em uma matéria, tu pesquisa lá e ela simplesmente ela te responde, né? Deixando claro que eu não sou contra as inteligências artificiais. Eu acho que elas podem ser usadas muito bem, principalmente nas escolas, né? Como auxílio para os professores, entendeu? Só que eu acho que o excesso de conforto na geração atual, cara, é assim, é bizarro, né? Vamos supor, a pessoa compra um carro e ela não quer ir na padaria que é 20 metros, né? Que é 100 metros, né? 20 metros eu exagerei. Mas a padaria é 100, 200 metros só, a pessoa vai de carro. Ela não quer ter o sacrifício, entende? É o conforto, entendeu? Então eu acho que isso é o que atrapalha mais a geração de hoje em dia a seguir, entende? A manter, né? Vamos supor, a gente não precisa nem voltar antigamente, né? Vamos usar o exemplo dos seus pais, dos meus pais, quando tinha que ir para a escola, né? Acho que todo pai já contou essa história, né? Ele tinha que andar não sei quantos quilômetros, né? Segundo eles. Mas hoje, se a gente perde um ônibus para ir para a escola, a gente fala, ah, hoje eu não vou para a escola não, porque eu perdi um ônibus. Entendeu? Então, assim, o excesso de conforto, cara, atrapalha muita gente. E para mim isso é nítido. E às vezes a pessoa pega um ônibus para ir para a escola, que se fosse a pé levaria 20 minutos. Exatamente, exatamente. E, João, a gente falou um pouquinho de Aquiles. Me fala um pouco de Marcos Aurélio. Ele foi um grande imperador, escreveu bastante, falando também sobre um pouco de autocontrole. Eu até tenho um livro dele sobre meditações. Recomendo também para quem não leu, pegar para ler um pouquinho. Vamos falar um pouco de Marcos Aurélio, esse autocontrole aí, esses princípios mentais que a gente pode aprender com ele. A gente aprendeu sobre com Aquiles, né? Como performar mais, buscar glória, grandes conquistas. Cara, o Marcos Aurélio, assim, é uma das figuras que eu mais admiro, né? Não só por ele escrever, né? E quando a gente fala de escritura, né? De escrever, não é igual hoje em dia, né? A gente tá falando de antigamente. Poucos escreviam, né? Essa questão do autocontrole, cara, eu acho muito bom você trazer esse tópico, né? Porque, assim, ele governava as emoções dele, entende? Um dia eu li, né, no livro do Pequeno Príncipe, né, que ele diz, não, o Pequeno Príncipe não, desculpa, é o Príncipe de Maquiavel, né? Ele diz que o líder, né, no caso o general, que age pelas suas emoções, ele condena não só a si, como seu exército inteiro, entende? E isso, assim, a gente traz para a realidade de hoje em dia, quantas mortes, por exemplo, que acontecem, cara, em trânsito, né? O cara, vamos supor, você tá de moto, o cara te fechou, você xingou o cara ele saca uma arma e te mata. Por causa de um trânsito. Entende? Então, assim, às vezes eu fico imaginando, imagina se o Marcos Aurélio ele agisse só pelas emoções, né? Ele ia condenar não só a ele, como o império dele inteiro, né? E assim, a impermanência dele, né, cara? Assim, ele era objetivo, né? Ele dominava a mente dele, né? Então, assim, é um cara que até hoje vale a pena estudar e estudar ele bastante. Entende? Ler, como você tem um livro aí, as escrituras dele, né? Porque era um cara que tinha uma mente gigante para a época dele, né? A gente está falando da época dele que se hoje nós temos analfabetos, principalmente no Brasil, né?
Imagina antigamente, cara. Então, assim, a mente dele ele era um gênio, era um general, né? Mas era um gênio, né? Vamos pensar como que alguém pode liderar um império sem perder o controle emocional. Vamos pensar, às vezes, aquele cara que é um CEO, alguém que tem um cargo de liderança, como que ela pode estar sempre liderando sem perder esse controle emocional para, às vezes, não afetar, às vezes, uma tomada de decisão, prejudicar a empresa. Cara, por exemplo, é exatamente o que você falou. Vamos pegar aqui um supervisor, né? Não, um gerente. Vamos ir mais ali, um gerente, né? A gente sabe que lidar com funcionário não é fácil, né? Eu sou um funcionário, eu sei disso, né? Vamos supor que o gerente ele vai agir pelas emoções dele. Ah, eu tô faltando, eu faltei 3 dias, eu tô quebrando a produção, ele vem tirar satisfação, eu não quero saber de nada. Aí eu xingo o cara, né? A gente sabe que hoje existem os processos, né? E as justas causas, né? Então vamos supor, imagina se eu xingo o gerente age pela emoção e ele me dá um soco, né? Então, tipo assim, cara, tem muita coisa que a gente tem que saber ouvir e controlar as emoções, né? Se a gente for agir só pelo impulso, daqui a pouco o cara tá preso, né? Acho que nem vivo tá mais, né? Como eu te falei, por exemplo, do trânsito, né? Quantas mortes de trânsito que existe hoje, né? E sobre o gerente, né, o CEO, não é só pela violência, né? Às vezes o cara trabalha com a produção. Vamos colocar uma facção de costura, né? Tem um supervisor lá, né? Vamos botar que os costureiros são peças de xadrez, né? Se ele mexe numa peça errada, né? Se ele muda um costureiro, uma costureira errada e põe uma máquina que ele não é tão bom, ele mata a produção dele, né? Então, tipo assim, eu acredito que tudo, cara, a gente tem que controlar as emoções, principalmente o nervosismo, a ansiedade, né? E pensar muito antes, cara, de fazer, entende? Às vezes você tá numa briga de trânsito, o cara te xingou sua mãe, e aí você pensa em reagir, só que aí você lembra, pô, eu tenho filha, eu tenho mulher em casa, eu tenho mãe, eu tenho uma vida, entendeu? Aí você pensa, peraí, será que vale a pena, cara? Eu xingar um cara que eu nem conheço? A mesma coisa o gerente. Será que vale a pena, pô, eu tenho um salário bom de gerente, né? Será que vale a pena eu agredir um funcionário que nitidamente quer sair da empresa, né? Aí será que vale a pena eu agredir o cara? Ou seja, eu vou me ferrar todo, eu vou sair sem nada e posso tomar um processo ainda, entende? É a mesma coisa, por exemplo, do Marcos Aurélio, né? Imagina se um outro líder aí insulta ele, né? Se um outro imperador insulta o cara, o Marcos Aurélio sabe que o outro imperador é mais forte que ele, ou na questão nem de ataque, mas a defesa, às vezes todo o território ele favorece o outro imperador, né? Aí o Marcos Aurélio, assim, pelo ódio, para mostrar quem ele é, o nome dele, ele ataca o cara. É o que eu te falei, né? No livro do Príncipe, do Maquiavel, né? O imperador que age pelas emoções, ele condena a si próprio e o seu exército, né? O seu povo. Então, cara, assim, essa questão de você controlar aquela explosão que tá de sentimento, de raiva, você engolir seco e pensar, poxa, eu tenho filho em casa, eu tenho mulher em casa, entendeu? Então acho que é uma coisa muito boa a se pensar, entende? Você falou muito dessa parte de reflexão, né? Da gente pensar, poxa, eu tenho família, eu tenho esposa, pai, mãe, criança. É, qual é a importância, né, dessa parte da pessoa parar para refletir e da escrita, igual que Marcos Aurélio também escrevia, para a pessoa performar hoje na vida moderna hoje em dia, né? Ô, Lucas, assim, a questão da escrita, né, assim, você que é um escritor, você pode até discordar de mim se eu estiver falando errado, né? Mas tem uns estudos que dizem que quem lê e quem escreve, né, desenvolve melhor a sua mente. Não só a sua mente, como sua fala, né? Você tem um controle de emoções, né? Hoje a gente vê uma sociedade, cara, que tudo é ansiedade, tudo é remédio. Mas aí você vai ver a vida da pessoa, ela não lê um livro, ela não escreve, ela não tem um diário. A vida da pessoa é TikTok, é rede social,
ficar lá, entende? Em tela, ou é videogame, ou é televisão, entendeu? Então, tipo assim, quando você escreve, cara, e isso você pode até argumentar melhor do que eu, quando você escreve e você lê, cara, te dá uma sensação de paz, entende? É como se você ficasse bem de espírito, sabe? Você dá uma leveza no corpo, a sua mente começa a imaginar, cara, outras coisas, você começa a ver o mundo de uma perspectiva diferente, entende? Então, assim, hoje tem muito esse bullying, negócio de diário, né? Um homem não pode ter um diário. Lá, ele tem diário, né? Mas não é bem assim, né? Se o cara tiver um diário, ou nem mesmo um diário de conto de fadas, né? Mas ele tiver um livro, um diário, para ele escrever, para ele exercitar a sua mente, entende? É muito bom, cara. Assim, traz uma paz e ajuda, né, até o cérebro a desenvolver, entende? Sim. Você pega, levando um pouco para a parte espiritual, você pega os monges, não só os monges, né, mas antigamente as pessoas refletiam muito, parar para refletir sobre a vida, sobre diversas situações, parar para contemplar, às vezes, a natureza. E o que você falou, escreviam também. Isso vai desenvolvendo a pessoa, não na parte do autocontrole, na parte também de poder contemplar, enxergar, olhar a vida diferente, né? Não olhar só às vezes para o que foi ruim, igual que você falou, às vezes tem uma vida de ansiedade, de depressão, e ela começa ali, refletir sobre a vida, refletir sobre a natureza, alguma coisa assim, refletir sobre algum tema. E escrever, eu lembro que eu ouvi até essa semana a pessoa falando sobre a importância de você chegar no final do dia, você fazer uma reflexão de como foi seu dia e escrever para você refletir em cima, ver o que você fez de diferente, o que você fez de errado, o que você pode melhorar. Eu acho que isso ajudaria muito a pessoa, como você falou, a performar hoje em dia. E Cara, por você até exemplo, recentemente né, escreveu. assim, nessa área, né, você tem mais experiência que eu, mas, por exemplo, uma coisa muito importante que as pessoas deixaram de fazer hoje é sobre as finanças, né? Assim, cara, é bom você escrever, ter uma planilha do seu mês, né? Hoje não é assim escrita, né? Aí os outros fazem mais pelo celular, pelo computador, né? Mas você escrever, anotar a sua planilha de dados, de gasto, cartão de crédito, que é uma bola de neve, né? Então, assim, não é só, então o cara tem que ser obrigado a escrever um livro, um diário. Não. Pelo menos escreve sua planilha, seus objetivos, seus focos, seus sonhos, entende? Pelo menos escreve, entende? Assim, quando você começa, o seu cérebro fala, ele quer rejeitar, entende? O seu cérebro, ele prefere uma televisão, né? Ele prefere um celular do que uma escrita. Mas quando você começa, né? Porque o seu cérebro ele não foi programado, cara, para tela, né? O que a gente tem aqui, né, é uma dádiva que muitos não tiveram, né? Mas é o que eu tinha te falado antes. A nossa geração não tá sabendo usar, entendeu? Você abre, por exemplo, um Instagram, cara, assim, eu não vou mentir que eu não gosto de memes, né? Mas a quantidade de páginas de memes que tem é muito maiores do que páginas de pessoas que querem ajudar as outras, ou financeiramente, ou historicamente, né? Ou pela geografia, né? Você falou, né, João? A pessoa, hoje em dia, o cérebro, né? Ela não quer, às vezes, ter alguma dor, alguma coisa assim, a pessoa tá no sofá ali vendo uma Netflix, ela não vai às vezes querer levantar para às vezes estudar ou às vezes para ir para uma academia. O cérebro vai rejeitar a dor, ele vai sempre buscar um conforto. Eu lembro que o JJ ele fala, nada motiva mais do que o progresso. Então vamos supor, às vezes você vai para academia, você não vai ver o resultado hoje, amanhã, mas daqui a um tempo você começa a ver o resultado. E quando você vê o resultado, você está vendo o progresso, aí você começa a ficar mais motivado. Seja até num âmbito profissional, às vezes o cara é vendedor, ele está lá e tem que bater a meta dele, às vezes no início do mês está indo, está caminhando, e daqui a pouco o cara começa a ver que as vendas estão saindo. Isso serve em tudo na vida e começa a motivar mais ainda o cara. A gente pega até um grande espadachim, Miyamoto Musashi, ele teve mais de 60 duelos invictos. Mas por quê? Porque o cara tinha também disciplina. A gente também não adianta só buscar motivação, mas tem que ter aquela disciplina ali. Não, eu tenho que ir na academia, eu vou pegar e vou na academia. Eu tenho que estudar, eu vou pegar e vou estudar. Hoje a gente vê que vivemos numa sociedade que a gente não tem muita disciplina, muita rotina.
E recentemente você até publicou um pouco sobre Josefina Baquita. Como que, no exemplo dela, você conta um pouco melhor da história dela, como que a gente pode aprender com ela hoje em dia? Cara, foi bom você falar sobre ela, porque assim, né, ela é uma santa da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu fiz até um artigo, né? Não é um artigo, uma publicação sobre ela, né? Educativa, que assim, cara, eu não conhecia a história dela, né? É por isso que eu te falei que eu amo a história, né? Foi só fazendo essa postagem sobre ela, né, que eu conheci ela, entendeu? Tipo assim, cara, eu não sabia, por exemplo, que ela é fruto da escravidão, né? Ela era uma escrava. Ela foi vendida, né, quando era criança. E aí, cara, ela foi abusada mentalmente e fisicamente, né? Pra você ter uma noção, nem se sabe o nome original dela, né? Nem se sabe o nome de nascença dela, né? A Baquita, né? Foram os nomes que os senhores de escravos que deram esse nome para ela, né? Que significa afortunada ou algo parecido, né? Mais nesse sistema de dinheiro, essas coisas assim, né? Porque para o senhor de escravo, ela era uma fonte de dinheiro, né? E aí, cara, ela foi, como eu te falei, ela foi abusada mentalmente e fisicamente, né? Aí ela foi levada para a Itália e lá ela conseguiu o título de liberdade dela, né? E aí o que mais me chama a atenção na ação da Josefina Baquita que inclusive é um dos motivos que ela se tornou santa, né? É o perdão, cara. Assim, pensa numa pessoa traumatizada, né? E quando a gente fala de mentalmente e fisicamente, é literalmente, fisicamente, né? Ela foi abusada, né? E aí, cara, ela, assim, quando ela teve a liberdade dela, ela estava na Itália, ela não quis voltar pro país dela, que no caso era a África, né? Ela quis ficar na Itália, né? Ela entrou para um colégio religioso, né? As irmãs canonianas, que inclusive também eu nem conhecia, né? E aí, cara, assim, ela escolheu investir na vida religiosa e o primeiro ato dela foi perdoar, né, esses senhores de escravos que maltrataram ela, que abusaram dela, né? E ela é muito, assim, ela é uma referência da Igreja Católica, porque ela perdoou, cara, quem abusou dela, né? E a gente traz isso para a realidade de hoje, né? Claro que, tipo assim, eu não tô julgando o trauma de ninguém, né? Eu, por exemplo, eu não imagino o que é uma violência física, não um abuso físico, né? Nem mental, graças a Deus. Então não posso julgar. Mas, assim, a gente vê, ou inclusive até nós mesmos, cara, que tem uma dificuldade, ou nós temos algum trauma, a gente fala, ah, não, eu não vou porque eu tenho trauma, né? Às vezes a pessoa nem trauma tem, né? Passou uma vergonha em público, fala, ah, eu tenho um trauma disso porque eu fui humilhado, né? E aí a pessoa se recusa a avançar, né? Sim, por uma coisa que não foi nem trauma, entende? E aí, cara, você estudando a história da Josefina Baquita, você vê que ela perdoou quem abusou dela, quem vendeu ela, quem agrediu ela, né? Quem rebaixou ela, né? Pela sua cor. Então, assim, cara, você pega, por exemplo, o exemplo dela e às vezes você pensa assim, cara, eu descobri que eu não tenho trauma nenhum, né? Por exemplo, que trauma que eu tenho? Ah, eu tenho um trauma que eu andando de moto eu caí. Aí eu não quero andar de moto mais. Ah, eu tenho um trauma que eu comecei a estudar na faculdade e eu tirei zero. Todo mundo riu. Isso não é um trauma, né? Quando você, por exemplo, pega a história de uma santa dessa que foi vendida, abusada, que ela passou a vida toda sem saber o nome dela, né? Isso que é trauma, entendeu? Então, quando a pessoa fala, ah, cara, eu não vou porque eu tirei zero, todo mundo riu de mim, ou eu comecei a ler um livro, eu não consegui ler o livro direito, eu tenho dificuldade em ler, as pessoas riram. Ou, por exemplo, a gente estava nessa questão de exercício físico e disciplina. Ah, eu sou muito gordo, eu não vou ir malhar porque as pessoas lá são fortes, saradas, definidas, aí vão me julgar, vão rir de mim. Ou eu sou muito magrinha, eu não vou ir malhar porque eu pareço um palito, né? As pessoas se auto denominam, né? As pessoas se auto fazem bullying, né? E isso não é trauma, cara. Entende?
trauma que uma pessoa que foi vendida, abusada, não sabe o nome, sofreu. E mesmo assim ela perdoou, né? Aí você vê a importância dele do porquê que ela é uma santa, né? Inclusive, Lucas, ela é estudada até hoje, cara, nas universidades católicas, né? Como símbolo de luta contra a escravidão, né? Porque a igreja, ela nunca foi a favor da escravidão, né? Ela sempre lutou contra. Nós temos diversos papas que lutaram contra a escravidão. Não é porque um padre ou outro, ou um bispo, foi a favor da escravidão que a igreja em si foi. Né? Então a igreja tem as universidades e lutam contra o racismo, luta contra a escravidão, usando o exemplo da Josefina Baquita, entende? Porque ela foi traumatizada, né? Ela tinha seus traumas, assim, traumas pesados, né? E superou, né? Não só superou, como perdoou, entende? Sim, você vê que hoje a gente vive numa sociedade onde o pessoal às vezes quer se aproveitar, aproveita de alguma situação para se fazer de vítima. Lógico, né? Tem algumas realidades diferentes, logo, a gente não tem noção às vezes daquilo que às vezes passa por um trauma. Mas não é que às vezes a gente passa por um trauma, tem alguma dor, que pode se acomodar com isso, deixar aquilo travar a gente. Você pega, como a gente está falando dela, a gente pega várias histórias de santos, de mártires, de pessoas que passaram por dificuldades, igual que a gente está falando mesmo de história, pegar o pessoal da época antiga, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de Vikings, alguma coisa, só porque lembrei agora o momento, falando rapidamente, sem fugir um pouco do assunto, a gente pega a história, se é verídico ou não, você vai saber mais sobre Aiva, o Sem Osso, filho de Ragnar, enfim, ele tinha uma limitação ali. E não é por conta disso que às vezes a pessoa vai pegar, eu tenho uma limitação, igual que você falou, e vou passei por uma dor, alguma coisa, e tipo, vou parar na vida, cara, não vou me esforçar, não vou fazer nada. Recentemente teve até um campeão do MotoGP, Jorge Martins. E o cara, ele é autista, então você vê, por mais que ele tenha alguma limitação, ele se esforçou, procurou. Hoje ele está aí no pódio, enfim, procurou performar. Não é porque a gente tem alguma limitação que a gente pode se acomodar a isso. A gente tem que buscar vencer. Às vezes a gente vai ter uma dificuldade maior do que às vezes um outro que não tem, mas isso não vai impedir a gente de procurar às vezes ter uma vida melhor para nós mesmos. Por exemplo, Santa Baquita, né, ela passou por todos esses momentos assim de dificuldade, de dor. Como que a gente pode transformar a dor extrema em propósito? E você acha que sofrimento é inimigo ou é combustível? Cara, assim, primeiro eu acho que a gente pode usar. Não, na verdade são uma resposta para as duas, né? O sofrimento, ele é um combustível. Pelo menos assim, eu encaro dessa forma, entende? Por exemplo, cara, eu tenho um sofrimento que, pô, eu não consigo, eu tenho um corpo não esteticamente perfeito, né, no mundo de hoje, porque a partir dos cinemas, né, que surgiu essa história de que o corpo perfeito masculino é aquele cheio de músculo e o da mulher é definido, né, é o violão, né, e as pessoas começaram a se autodenominarem incapazes, né, inferiores, na verdade inferiores por causa disso, né, então, por exemplo, cara, eu tenho um sofrimento que o meu corpo tem muita gordura, então, assim, eu chegaria como combustível, né? Eu comecei na academia, eu tinha 59 quilos, né, cara, assim, eu até tirei as minhas fotos antigas do Instagram, porque, assim, cara, acho que se batesse um vento, eu sairia voando, entende? E isso me motivou a malhar, né? Hoje eu não tenho um corpo sarado, mas eu tenho um corpo que eu denomino, assim, definido, né? Não sou musculoso, mas é um corpo definido, um corpo mais saudável, entende? E tipo assim, eu usei isso como combustível, cara, como lenha, entende? Mas é que eu falei, né? Nem todo mundo vê dessa forma, né? Mas assim, eu acredito que se as pessoas vissem mais o sofrimento como combustível para mudar, né? As pessoas seriam melhores, o mundo seria melhor. E isso engloba tudo, não é só corpo,
né? É mente, é atitudes, né, cara? Às vezes, né, tem pessoas que, por exemplo, poluem o mundo e não tá nem aí, entende? Tipo assim, não tem não busca o sofrimento. A pessoa, eu tenho um sofrimento, eu vou descontar em cachorro de rua, né? Como a gente viu vários casos de cachorro de rua sendo assassinados porque a pessoa simplesmente foi lá, descontou a raiva em um bichinho, nada a ver, né? A pessoa vai lá, polui o mundo, joga o lixo no rio porque tá de raiva com a vida, né? Tá sofrendo, né? Então, se as pessoas usassem mais, né, o sofrimento como combustível e não como conforto, né, não como uma desculpa, né, ou para machucar, ou para poluir, ou para ficar em casa deitado, comendo besteira, assistindo filme e adoecendo seu corpo, as pessoas seriam melhores, entende? Então, tipo assim, eu pelo menos enxergo dessa forma, né? Você tem um sofrimento, cara, que dá para você evoluir, que dá para você usar como combustível. Claro que tem tipos de sofrimento, né? É o que você falou, né? Ninguém sabe o que todo mundo sofre ou o que passou, né? Mas, por exemplo, às vezes nós temos um sofrimento básico, bobo, e que a gente fica procrastinando com aquela sofrência, entende? Ao invés de usar como lenha, né? Como combustível para mudar, entende? É igual que falamos de Aquiles, por exemplo, no início. Aquiles falava sobre buscar glória. No meu ponto de vista, eu acho que tem muito mais glória, às vezes, uma pessoa, quando a gente coloca, vamos botar na largada ali. Tem, às vezes, uma pessoa que tem a vida perfeita e tem aquele que tem vários sofrimentos, passou por várias dificuldades, tem as suas limitações. E vamos botar que foi colocada uma corrida. A pessoa que ganhou, que passou por todo o sofrimento, igual que eu te falei, às vezes tem uma limitação, cara, tem muito mais glória do que às vezes um outro que foi, beleza, ganhou. Mas, cara, ele já teve um ambiente propício, tudo perfeito. Aí acaba sendo mais fácil para ele do que o outro ali que teve que passar por diversas situações. É muito mais glorioso nesse ponto, assim, saber enfrentar. Eu tenho minhas dificuldades, minhas limitações, mas eu vou pegar, vou abraçar minha dor, meu sofrimento, vou usar como combustível e, cara, eu vou procurar ter uma vida melhor. E falando um pouco dos Vikings, vamos falar de Ragnar Lothbrok. Você vai depois até falar para o pessoal se realmente ele existiu ou não, se foi só uma série que assistimos na televisão. Mas, independente dele ter existido ou não, você vai trazer para a gente. Mas vamos falar da importância. Ele que foi um camponês, pelo menos né, para quem assistiu a série Vikings, vai ver que ele foi um camponês, mas ele buscou, ele não só ficou naquilo, eu sou um camponês, beleza, vou ficar aquilo dali, se acomodou. Não, ele buscou alcançar grandezas, tanto que ele se tornou rei. E falando de rei, a gente pega tanto de Leônidas, de Marcos Aurélio, vamos falar também de generais como Sun Tzu, da Arte da Guerra. Eu até tenho um livro dele aqui, Arte da Guerra, recomendo o pessoal também ler. Ele vai ensinar 13 passos aí para a guerra. João, para às vezes como falamos, né, um supervisor, um gerente, um dono de comércio, o pessoal que ainda está assistindo, vamos falar um pouco dessa parte de performance, mas focado um pouco mais em liderança. Como que a gente pode pegar todos esses grandes líderes aí, o que a gente pode aprender com eles aí? E responde o pessoal também que está curioso, Ragnar, realmente existiu, não existiu? Cara, então, sobre o Ragnar, assim, não tem fontes confiáveis, né, documentadas que ele tenha existido, né? Diferente, por exemplo, do Aiva sem osso, né? Ele tem muitas fontes de que ele existiu, né? Ele não era necessariamente igual a série, né? Ele se rastejando, né? Ele era chamado de sem osso porque ele tinha deficiência física, né? E naquela época, o deficiente não era chamado de deficiente físico, né? A gente tá falando da era dos vikings, né, cara? Sim, é muito antigo, né? É antes dos impérios, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de deficiente físico, naquela época, às vezes o cara tinha uma perna torta e era chamado de sem osso, entende? Não tem uma prova concreta de que o Aiva sem osso ele se rastejava, né? Mas diferente do Ragnar, o Aiva tem assim vários documentos que ele existiu, tá? E agora você falando sobre a questão, né, de quem é CEO ou tem seu pequeno negócio ou é gerente,
É assim, cara, a questão de liderança, a primeira coisa que a gente deve notar, né, e falar é que muita gente confunde liderança com arrogância, entende? Muita gente acha que todo líder tem que ser cruel, todo líder tem que ser mau, né? Isso não existe, né? Isso aí é o caráter de uma pessoa que se acha acima da outra só porque é CEO ou só porque é empresário ou é patrão, entende? Você ter liderança é você direcionar para onde as pessoas vão, né? Para onde a empresa vai, né? Às vezes, cara, por exemplo, a empresa está vivendo uma situação ruim, né? Aí os funcionários estão perdidos, estão com medo, e aí você mostra a sua liderança, né? Claro que não é fácil, né? Você ter, por exemplo, se tá ruim a sua empresa, você pegar ela gente, a gente vai fazer isso aqui que vai salvar a empresa. Não, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai quebrar a cabeça, você vai começar um mini curso, né? Existe vários, hoje em dia com a internet, né? Existe vários mini cursos aí para quem tem empresa, né? Isso é liderança, né? É você mostrar o caminho, é você estar ali presente, é você ter presença, entende? Quando a gente fala desses grandes líderes, né, como Alexandre o Grande, Júlio César, esses caras eles eram temidos, né? Mas eles não eram só temidos porque eles maltratavam seus soldados, seu povo. Não, eles eram temidos por outros impérios, né? Quando falava o nome de Alexandre o Grande, cara, assim, o nome do Alexandre o Grande, ele já vencia as guerras, né? Só o nome dele, só o nome de Júlio César, pô, Júlio César, né? Que é o dono daquela frase, é o autor daquela frase, né? Vini, vinde, vinci, né? Eu vim, eu fui e eu venci. Acho que é assim. Você pode me corrigir se eu estiver errado, caso você saiba. Mas o pessoal que acompanha mais, ele vai saber, eles vão saber, né, a real. Tem muita gente que faz uma tatuagem, né, com essa frase, né? Mas assim, você ter liderança é você ter presença, é você ter postura, é você direcionar, entende? A empresa, o seu negócio, a sua vida, a sua família, né? Eu sou o homem da família, eu sou o chefe da família. Você não é um pai, assim, você não é um chefe só porque você é um pai bravo, né? É porque quando o momento chega, né? Quando o aperto chega, você tá ali, né? Você mostra que você é um líder. A mesma coisa é o Júlio César, o Alexandre o Grande, né? Claro que os soldados dele, que, por exemplo, pô, eu sirvo ao Alexandre o Grande, eu sirvo a Júlio César. Então, pô, eu tenho uma motivação maior para vencer as guerras, né? Mas claro que o medo bateu neles, né? Como a gente tem, por exemplo, Leônidas, que você trouxe aqui, né? O filme fala sobre 300 espartanos, né? Na história não se foram 300 espartanos, né? Era mais ou menos 10 mil, 3 mil espartanos, né? Se eu não me engano, eram 3 mil espartanos contra 10 mil persas, né? E eles, usando a estratégia do local apertado, eles venceram os persas, né? Assim, o filme conta que era 300, né? E isso foi para fazer um drama, né? Para dar uma ênfase, né? Mas não era necessariamente 300, né? Começou com 300, mas o exército foi aumentando, né? Mas assim, aí você fala, cara, como que 3 mil, 2 mil e poucos soldados venceram 10 mil persas? E a gente tá falando disso na época dos persas, né? Que foi um grande povo, né? Que dominaram diversas nações, né? Então, cara, ter liderança é você estar ali quando o momento é apertar, entende? Quando o barco começar a afundar, é você estar ali como líder, entende? Você falou de estar ali como líder, né? A gente pega a história do próprio Alexandre o Grande, o Leônidas, eles não eram um líder. Quando a gente pega, por exemplo, o filme de Aquiles, ele fala, não vou lembrar a frase exata, mas ele fala sobre, às vezes, ter um rei travando as suas próprias batalhas, porque era difícil ver. Quando você vê Alexandre o Grande e Leônidas, eles eram líderes, reis, e estavam ali na frente. É o que você falou, tá ali. O líder, cruel, não, ele tá ali de frente, conduzindo, assumindo risco. Quando a gente pega essas partes, assim, principalmente igual para quem é algum líder na sua empresa, quando a gente para estudar esses grandes líderes, a gente vai ver que eles eram, cara, como você falou, pegar, tá ali junto, tá de frente, conduzindo a equipe,
mostrando. Hoje você vê que Ô, Lucas, eu vou pedir que você pergunte novamente, porque cortou e eu não consegui ouvir. Então, como a gente está falando sobre liderança, você acredita que grandes conquistas, igual que eles foram grandes conquistadores, né? Essas conquistas exigem sempre um preço alto, a pessoa tem que sempre se expor ao risco ou a algum preço. Lucas, só para corrigir a fala que eu tinha falado, né? Sobre a frase do Júlio César, né? Veni, vidi, vici, né? Que significa vim, vi e venci. Só para corrigir que eu não lembro se eu falei 100% corretamente, tá? Sobre o que você falou aí, cara, assim, é claro que você tem um sacrifício, né? Não tem como você prosperar 100% sem ter um sacrifício. Eu lembro que eu tava vendo, por exemplo, cara, assim, uma pessoa que não tem nada a ver agora, mas como a gente tá falando de riscos e sucessos, né? Eu tava vendo uma reportagem, uma entrevista do dono da Havan, né, o Luciano Hang, e ele disse, né, muitas pessoas perguntam como que ele tem o que ele tem hoje, né? Muitas pessoas acusam ele de ter muito dinheiro, os trabalhadores dele recebiam um salário mínimo e tal. E ele estava explicando, cara, assim, ele correu o risco. Ele falou que ele já pegou empréstimo com bancos e investiu na empresa dele, na Van, né? Ele dedicou 30 anos da vida dele na Van, para ele ter o que ele tem hoje. Entende? É igual assim, por exemplo, quando a gente pega o Aquiles, o Júlio César, o Leônidas, esses caras, assim, para eles serem, né, o que eles foram, na questão de general, é aquela questão que a gente tinha falado. A criança, o homem, antigamente, ele nascia já com uma mentalidade de guerreiro, né? Criança, antigamente, não tinha diversão, não tinha brincadeira, não tinha boneco, né? Que hoje é muita tela, né? Você vê criança de 4 anos com iPhone, né? Com iPad. Naquela época, a criança só comia, treinava, né? Mal estudava, né? Porque não tinha muito estudo, mas ainda assim aprendia, né? Caçava, né? Junto, claro que não era sozinho, né? Mas aprendia, né? A caça, que era o principal esporte, né? Não só esporte para lazer, mas para a pessoa não morrer de fome, né? Mas a pessoa já crescia, entende? Com essa mentalidade, entendeu? Sim. Então, se você, cara, não adianta você não querer ter um negócio e se você não arriscar, né? Por exemplo, eu faço faculdade de história, né? Hoje eu tenho um emprego, né? Quando eu estiver me formando em história, eu vou ter que largar o meu emprego e fazer um estágio. A gente sabe que estágio recebe muito menos que um emprego, né? De carteira assinada. Mas aí que tá o risco, cara, entende? Eu preciso do estágio, eu preciso de experiência. Se eu não me arriscar, mas eu vou reduzir muito o meu salário. Só que eu preciso disso, entende? É questão de precisar. Eu vou arriscar por algo que eu preciso, que é o estágio, né? É igualzinho a uma pessoa, por exemplo, um CEO, um gerente, né? Aí ele fala assim, eu não quero fazer faculdade de produção, de administração, porque eu não tenho tempo e aí eu vou sacrificar muito o meu tempo, né? Cara, mas se você não arrisca, se você não se sacrifica por uma coisa, você é impedido de chegar lá na frente gigante, né? De coisas maiores. É a questão, por exemplo, do estágio que eu te falei, né, cara? Assim, hoje eu tenho emprego, né? Aí eu vou ter que descer pro estágio, né? Eu vou deixar de receber o que eu recebia para eu receber o salário de um estágio, né? De um estagiário, mas isso vai me dar experiência na área que eu estudei, entende? E, João, como estudante de história, você acredita que a fé ela influencia muito nessa parte? Quando a gente vê, por exemplo, a história de Joana d'Arc, era uma jovem desacreditada, liderando um exército. Por exemplo, ela teve a questão de manter a fé quando ninguém acreditava nela. Ela tinha a fé.
ela se torna uma vantagem competitiva para a pessoa, quando a gente tem um momento de dificuldade, alguma coisa de incerteza. A fé, ela ajuda a gente nesse momento? Cara, eu acredito que ajuda, né? Por exemplo, a gente vai, assim, vou falar por mim, que sou um cristão, né? Eu não vou me arriscar, eu não vou colocar tudo a jogo, como eu falei, sobre se arriscar, sem ter uma conversa com Deus, né? Então, assim, sem pedir a Deus, né? Então, eu acredito que a religião, independente de ela qual for, né? Cada um tem a sua religião, acho que é muito importante, né? E quando você trouxe aqui agora sobre a Joana d'Arc, cara, assim, ela foi uma das pessoas mais magníficas que eu já estudei na história, né? Não estudei a fundo sobre ela, né? Porque, cara, ela liderou um exército, né? Só que a gente não tá falando só de liderar um exército. Nós estamos falando de uma mulher que, na época, a mulher não tinha direito nenhum, a gente sabe disso, né? Uma mulher liderar um exército de homens, né? Então, assim, a Joana d'Arc é gigante, né? E ela era movida pela coragem e pela fé, né? Então, tipo assim, cara, assim, as vozes, né? Ela afirmava que ela ouvia vozes, né? De Deus, no caso, né? E de São Miguel Arcanjo também, né? Santa Catarina, que foram grandes santos guerreiros, né? Ela ouvia vozes, por exemplo, que tinha que expulsar os ingleses da França, né? Levar o Delfim, herdeiro, para ser coroado rei. Entende? Tipo assim, ela tinha carisma, ela tinha uma convicção absoluta. E outra coisa que você falou sobre fé, e sobre a Joana d'Arc, que agora pega aqui. Ela inspirava os soldados com a fé e a coragem, né? Nós estamos falando de antigamente, na qual o modelo do mundo era a teocracia, né? Ou seja, Deus acima. Então os soldados, eles guerreavam pelo nome de Deus, né? Seja eles os muçulmanos, né, que era de Alá, né, que significa Deus, né? Ou os cristãos, né, que era ainda assim Deus. Então, cara, assim, ela encorajou os exércitos, né, pela coragem e principalmente pela fé, né? Lembrando que nós estamos falando de uma mulher que liderou um exército de homens, né? E ela ensinava para os homens sobre a fé. Então, assim, cara, ela é uma das pessoas assim da história que mais me motiva, que mais me interessa em continuar a história, sabe? Como que uma pessoa como essa, como a Joana d'Arc, por exemplo, ela é esquecida por muitas pessoas, né? Bom, a gente vê que os conquistadores da história, eles não eram sobre-humanos. Não tinham conforto, eram humanos, como eu, você, só que eles tinham disciplina acima da média e tinham propósito. Não tinham distrações, tinham disciplina. A pergunta não é se você, eu, quem está ouvindo, pode se tornar um conquistador. A pergunta é: você está disposto a viver como um coordenador? Como um conquistador? João, desde já eu quero te agradecer, cara, pela presença aí, pela disponibilidade. Espero que você volte mais vezes aí para participar do programa. Se você quiser dar algum recado final aí, alguma mensagem para o pessoal, falar das suas redes sociais aí, fica à vontade. Cara, primeiro eu queria encerrar o que você falou agora, né, sobre os humanos que conquistaram algo, eles não eram sobre-humanos, eles não eram deuses, né? E eu quero trazer um exemplo aqui, né, que pode parecer engraçado, mas que é real, né? Que, por exemplo, foi o jogo entre o Botafogo e o PSG na Copa de Mundial de Clubes ano passado, né? Assim, ninguém acreditava no elenco do Botafogo, né? Até o que o John Textor, né, o presidente do Botafogo, o dono, né, do Botafogo, ele disse que eram 11 homens contra 11 homens, né? E as pessoas riram dele. Claro que se a gente pegar o Botafogo e o PSG, não tem comparação de elenco, de investimento, né? Mas ele falou que o Botafogo iria vencer, né? Porque eram 11 homens contra 11 homens, né? E aí que a gente traz também a questão da disciplina, né? O Botafogo venceu o jogo de 1-0, né? Quem assistiu o jogo viu, cara, que assim, foi uma luta, né? Os jogadores até tiveram cãibra depois dos jogos, do jogo,
né? Porque foi assim, foi raça o tempo todo, foi vontade de vencer o tempo todo, né? E o João Texto ele provou que esse mito, né, de que o time é melhor porque tem mais dinheiro. Não, não é isso. Ninguém aqui é o super-humano, né? Todo mundo aqui, cara, é humano, até o cara mais rico, até o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, até o Lula, que é o presidente do Brasil, o Vladimir Putin, que é da Rússia, eles são humanos, né? Então, quando a gente fica se comparando com pessoas, a gente fala, cara, como que fulano conseguiu uma coisa e eu não consegui? Será que ele tem um poder? Será que ele é abençoado? Será que ele... Cara, ele é um humano que ele acreditou, né? Claro que muitos herdam, né, coisas, eles são herdeiros, mas tem pessoas que começaram de baixo, né? Tiveram de disciplina, sonho e foco. E foram, né? E ele é ser humano igual eu e você, né? O Luciano Hang, que é um bilionário, ele é um ser humano. Ele sangra, ele morre igual a mim, igual a você, né? Queria deixar só esse recado aqui, né? Para completar, né, o que você tinha falado, né? Eu queria agradecer agora, né, pelo convite, né? Sim, se tiver outros convites, eu certamente estarei aqui para falar um pouco, né? Eu pretendo fazer um post, né? Um carrossel igual que eu fiz da Santa Josefina Baquita, da Joana Dark, né? Com certeza, ela é uma pessoa que eu tenho que estudar a fundo e eu tenho que falar sobre ela, porque ela merece, ela é o sinônimo, ela é a imagem da força feminina, né? Assim, cara, você imaginar que uma mulher, naquela época que a mulher não tinha direito nenhum, nem de fala, governar um exército, encorajar um exército de homens, cara, pra mim ela é uma assim, é uma imagem de mulher é o sinônimo de mulher, né? Da força da mulher, da luta da mulher, né? E eu queria também fazer um convite ao pessoal que gostou, né, um pouquinho das minhas falas sobre história e está interessado, né, o Lucas, ele botou meu Instagram aí, é João Baptista 2, aí, né, aí vai aparecer lá os conteúdos de história que eu faço, né, um tema que eu estou muito colocando, que eu estou trazendo em pauta, é sobre o racismo, né, mas não só sobre o racismo em si, né? É principalmente sobre os santos que foram racistas, que sofreram racismo, né? Os santos que sofreram racismo, ou as pessoas que sofreram racismo, cara, e cresceram na vida, né? Eles deram a volta por cima, né? Então, Lucas, obrigado aí, tá, pelo convite. Se quiser, eu estarei de volta, com certeza. Lucas, underline, arroba 45, vou deixar minha rede social aí também pro pessoal aí. E se esse episódio fez sentido para você, curte, compartilhe com alguém e nos siga nas redes sociais. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. João, um abraço aí. Um abraço, amigo. Valeu.